nós vamos dar início à nossa temática nesta manhã, que se encontra em Mateus 8, 25, né, que fala justamente de uma tempestade, né? Nós vamos ler desde o 23, para ficar mais bem esclarecido a você que nos acompanha, que nos ouve, que nos vê, né? Também aproveitando e desejando a você um feliz ano novo, né? Que este ano Jesus venha reinar nas nossas vidas, né? Como o Senhor que Ele é. E diz assim a leitura de Mateus 8, 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tão grande tempestade, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele lhe disse-lhes: Por que temes, homens de pouca fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Eu acho linda essa passagem, é tremendo, né? E quando diz aqui que ele dormia em meio à tempestade, né? Se refere a Jesus Cristo, que estava dormindo, né? E os homens, quando viu aquela tempestade, começaram a se apavorar, né, Gorete? E começou a clamar: Mestre, vamos perecer, vamos afundar, né? E o Senhor acordou ali para dar calmaria naquela situação. E a nossa temática nesta manhã é exatamente em cima desse texto, que tem como título, né, Enxergue Jesus, mesmo que o mar esteja bravio, né? Mesmo que o mar esteja revolto, mesmo que a tempestade tenha se levantado, que as lutas tenham chegado aí na tua vida, no teu barco, e às vezes está a ponto da gente ir a pique, né? E gritar: o que vou fazer? Senhor, é o meu fim, não tem mais jeito, né? Mas a Bíblia nos ensina a ter ânimo, a ter fé, a confiar, esperar no Senhor. Já convido a irmã Gorete para estar se pronunciando em questão. Como a irmã Marlene já falou, nós não podemos perder Jesus de vista, né? Mesmo que o vento esteja soprando, mas a gente tem que permanecer de olho no Senhor, porque é de onde vem o nosso socorro, não é verdade? A gente vê aqui que aquele barco, ele tinha muitos homens, mas só quem deu jeito... Nenhum tinha o poder de controlar o vento. Só quem deu jeito no vento, na tempestade, foi Jesus. Então, tem hora que o homem não pode fazer nada por a gente, não é verdade? E a gente vê aqui que quando eles viram que eles não podiam resolver o problema, quando eles viram que... Eles até tentaram, né? Até tentaram, mas eles viram que não podia. E muitas vezes a gente fica tentando resolver o problema da gente, onde o problema é para Jesus, a gente fica querendo fazer o que é para Jesus fazer. E Jesus estava lá, no barco. E a gente vê aqui, e Jesus, porém, logo falou, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Eles estavam apavorados com a situação. Mas quando Jesus chega, a situação muda. É verdade. A gente cria bom ânimo, sabe esperar e recebe a vitória. Então, a gente vai vendo aqui algumas referências bíblicas de pessoas também que perderam Jesus de vista. Algumas pessoas perderam Jesus de vista. Aqui em João capítulo 20, você que está na sua casa, pega a sua Bíblia e você vai ver também
aqui 20 do Evangelho de João e o versículo 14. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. De quem esse versículo está falando? Esse versículo está falando exatamente de Maria, né? Aquelas mulheres que foram ali, aquele sepulcro, e elas andaram com Jesus. Jesus contou a história a elas com detalhes, disse para elas ficarem calmas, porque ele ia morrer, ao terceiro dia ia ressuscitar, não é verdade? E elas foram lá, chegaram lá no túmulo, não encontraram Jesus e se apavoraram com aquela situação. Já sabendo, a situação tinha feito elas perder Jesus de vista. Elas tinham esquecido de tudo que Jesus tinha dito. Muitas das vezes o Senhor, ele fala aos nossos corações, mas muitas das vezes a gente não dá ouvido, deixa passar. Não é verdade? A palavra de Deus, ela já vem preparando o ser humano, mas sempre que o vendaval chega, só pega de surpresa. Não é verdade? E aqui ela estava chorando. Ela dizendo assim: eu não sei onde colocaram, cadê o meu Senhor, cadê o meu mestre, né? Eu não sei onde colocaram o meu mestre. E Jesus estava do lado dela. Jesus estava do lado dela e Jesus falou assim: ô Maria, né? Eu estou aqui, ou assim nas minhas palavras, eu não disse a você que tudo isso ia acontecer, mas no terceiro dia eu ia ressuscitar. E de fato ressuscitou mesmo, e ela não encontrou ele no túmulo, mas a situação daquelas mulheres tinha feito elas perderem Jesus de vista. Então eu aconselho a você nesta manhã, mesmo que o vento sopre, a temática nesta manhã é vendavais, né? Vendavais são problemas. Então, mesmo que chegue, não perca Jesus de vista. Permaneça olhando para o alvo, que é Cristo. A palavra de Deus diz também que Pedro estava naquele barco, né, em meio àquela tempestade. E quando Jesus vinha por cima do mar, andando por cima do mar, aqueles homens também tinham perdido Jesus de vista e eles gritaram de medo de Jesus, achando que era um fantasma. Já pensou? Não conhecer o mestre que andava com ele. Por quê? Porque eles deixaram os problemas fazer com que eles perdessem o Senhor de vista. Então a gente estamos aqui aconselhando para vocês nessa manhã, não perca Jesus de vista. As lutas fazem isso conosco, se não vigiarmos, elas nos cegam a ponto de nos desesperarmos. Jesus naquele barco representa ele hoje na nossa vida. Porque o Senhor está sempre conosco, né? Ele não nos deixa, mas por conta da situação, dos problemas, do momento que passamos, nos desesperamos e achamos que estamos sozinhos e que Jesus não está ali. Mas Jesus, ele sempre está. Outro exemplo é aqueles homens, né? Aqueles dois lá no caminho de Emaús. Está marcado aqui. Com Jesus ali do lado, conversando com eles, e não sabiam o que era o mestre, não tinham reconhecido o mestre, estavam ali tão atentos ao acontecimento que estava acontecendo no momento, né? Que o próprio Jesus veio estar com eles, andando com eles. E eles contando a história de Jesus para Jesus. Para Jesus, como se fosse um estranho. E eu acredito que Jesus ficava só pensando assim: meu Deus, eu tô vendo tudo, né? Eu tô vendo aí a situação, como é que tá. Pois é, e fazemos isso nos dias de hoje. Também perderam o mestre de vista. Perderam as esperanças. E era o terceiro dia, né, irmã Marlene? O terceiro dia, exatamente também quando Jesus falou que ia ressuscitar. Eles não esperaram pela notícia, eles foram embora. Só porque amanheceu o dia e a notícia não chegou logo. Eles não quiseram esperar. Foram embora se lastimando da vida. Mas Jesus, ele é tão bom, ele vai atrás, né? É verdade.
Jesus, ele foi ao encontro daqueles homens. Eles tinham perdido as esperanças ao ponto de dizer, a gente até achava que fosse ele que fosse reinar, né? E ele fez tantas promessas e agora já é o terceiro dia, meu Deus, o que é que vai ser da gente? Estavam voltando. Pois é. Mas a palavra de Deus diz que nós não podemos voltar Quando atrás. reconheceram o mestre já tinha... Não podemos voltar atrás. Jesus até entrou na casa deles com eles. E eles não conheceram os problemas, deixou com que a vista deles perderam a visão, né? Então, você que está nos escutando, tenha cuidado, né? Porque muitas vezes a gente deixa isso acontecer e perdemos o nosso Senhor, né? O nosso Salvador de vista, é de verdade. vista. Deixamos de enxergar Jesus tão misericordioso, tão poderoso em nossa vida, que tem nos sustentado. Mas às vezes a luta foge ao nosso controle e a gente acha que o Mestre não está conosco, né? E tem uma passagem que eu sempre cito quando tenho oportunidade, que é aquela promessa que o Senhor nos fez de estar conosco todos os dias. Eu sempre lembro dessa passagem, né? E como esse texto mesmo diz, e em vários outros ele diz, tende bom ânimo, né? Te anima, te esforça, você não está sozinho. O Senhor diz para cada um nesta manhã, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então o Senhor, Ele não vai nos deixar, porque Ele vai estar conosco todos os dias até que Ele volte para nos buscar para a eternidade. Olha que promessa linda. E depois dessa promessa cumprida aqui, de estar conosco todos os dias até a consumação, nós ainda vamos estar com o Mestre na eternidade. É maravilha. Oi, irmã Marlene, falando em visão, eu não vou fugir do tema, mas eu vou só mostrar aqui a diferença, porque a Bíblia fala do cego que tem olho, né? Exatamente. E também fala do cego que não enxerga. Não é verdade? Aqui, Bartimeu. Bartimeu, ele estava ali mendigando. Não estou fugindo do tema, não. Estou só mostrando, falando sobre visão, né? E Bartimeu, ele não enxergava. Não tinha olhos físicos. Ele não enxergava. Mas quando ele ouviu falar de Jesus, ele via Jesus. Pelos olhos da fé, ele via. É verdade? E ao ponto dele perguntar, o que é isso que vai acontecendo aí? Aí disseram, é Jesus de Nazaré que vai passando. Ele disse, opa, pois vai ser agora. Olha aí a diferença. O homem era cego, mas viu Jesus. Mas viu Jesus. Muitos estavam ali com olhos saudáveis, mas não enxergavam Jesus. Tem vários temas que levam a isso. Porque eu acho tremenda a visão, a fé que aquela mulher do fluxo de sangue teve, que também foi uma visão de fé. Ela não enxergou só com os olhos, né, físicos, ela enxergou Jesus pela fé, ela creu, ela realmente sabia que Jesus tinha a solução para o problema. Então é assim. Ali, Bartimeu, ele viu duas vezes, não é verdade? Ele viu pela fé e viu quando Jesus curou. Bartimeu, ele creu. Eu acho que ele quer dizer, assim, antes dele ver fisicamente, ele já estava enxergando. Ele já enxergava, na verdade. Glória a Deus, né? É verdade? É lindo. Então, mesmo sem ter a visão, ele via Jesus. Verdade. Como é que se explica um negócio desse? E muitas das vezes a gente tem os nossos olhos, né? Jesus deu visão a nós e muitas das vezes a gente deixa os problemas vendar os nossos olhos para que a gente não veja as maravilhas de Deus. E Bartimeu viu duas vezes ali, glória a Deus. E Bartimeu ali, ele se apegou, disse, Jesus pois Bartimeu pensou assim, pois vai ser hoje o meu milagre. E o povo dizia para Bartimeu, se cala, cego. Você não está vendo que Jesus não vai te ouvir? E quanto mais o povo mandava Bartimeu se calar... incomodando. Está incomodando. Mas Bartimeu gritava. Bartimeu não perdeu a oportunidade de receber o milagre. Glória a Deus. Não é verdade? Então, falando novamente, Bartimeu viu duas vezes. Enquanto alguém hoje, tendo olhos, não está vendo nenhuma vez. Então, eu aconselho a você nessa manhã, enxergue.
Não é verdade? Peça ao Senhor que tire a venda dos seus olhos para que você possa enxergar o Mestre. Pois é, porque é muito perigoso a gente tende a passar por essas situações, né? De perder a visão por conta das lutas, por conta dos problemas. Então faça como Bartimeu, né? Tenha ele como exemplo. Enxergue o Mestre, mesmo se você está passando em uma tempestade aí que você não tem o controle e acha que vai perecer. Clame por Jesus, porque Ele está ao teu lado. Muitas vezes não enxergamos exatamente por isso, porque nos deixamos cegar pelas lutas, mas o Senhor está do nosso lado. É uma passagem que eu acho muito bonita, que a Bíblia sempre nos ensina a olhar para Cristo, né? A fixar os nossos olhos no Senhor. E tem uma passagem na Bíblia onde fala de Josafá, né? Que estava ali numa situação difícil e mesmo assim ele se inclinou para o Senhor e disse: Senhor, o que vamos fazer diante dessa situação, né? Que é tão grande que eu não tenho como, eu não tenho força. Mas ele usou a fé dele, a visão dele e disse assim: mas os meus olhos estão postos em ti. O salmista também diz, né? Inclino os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. É verdade. Então a nossa visão tem que estar sempre no Senhor, enxergando o Senhor, sabendo que Ele é Deus, sabendo que Ele faz, sabendo que o querer e o efetuar pertence ao Senhor. Essa temática ela é muito interessante, porque nesta manhã, se você observou, a gente falou aqui de 2 tipos de visão, né? De visões. Então, eu aconselho a você, se você é uma pessoa que não enxerga, no linguajar bem popular, você é cego mesmo, enxergue Jesus pela fé. Não é verdade? Alguém pode estar dizendo assim: mas eu não enxergo, eu sou cego. Mas veja pela fé o Mestre, veja que Ele está do seu lado. Mesmo em meio aos vendavais, os temporais das nossas vidas, o Mestre, Ele está do nosso lado. Exatamente. Então, o que a gente tem que fazer é perseverar olhando, né? Prosseguir olhando para o alvo que é Cristo. Clame ao Senhor. Clamar ao Senhor, como fez essa mulher que, não fugindo do tema também, né? Essa mulher, a cananeia, né? Ela perseverou tanto ali para receber uma bênção. Por quê? Porque ela conhecia Jesus, ela estava vendo Jesus. Ela enxergou Jesus. Ela realmente enxergou Jesus. Ela falava Jesus calado. Ela dizia: mas eu conheço ele. Eu conheço, eu vou perseverar, eu vou perseverar. Eu conheço Jesus. Então a mulher perseverou, a mulher queria algo de Deus. Ela queria receber algo do Senhor. Então ela perseverou. E nós vemos aqui que Jesus abençoou aquela mulher. Por quê? Porque ela perseverou. A bênção daquela mulher foi tão grande que eu acredito que ela voltou para casa com o coração transbordando. Depois do silêncio de Jesus, depois da humilhação que ela passou, que Jesus disse a ela, o próprio Jesus disse a ela, eu não tenho nada para você, eu não tenho nada. Mas a mulher ela via Jesus, ela conhecia Jesus. Ela dizia: ele está dizendo, mas eu tenho certeza que ele está só me provando. Eu tenho certeza que ele tem. Porque aonde ele está, alguma coisa acontece. E aqui não é diferente. Ele dizia: não tem nada, eu não vim para o seu povo, não. Ela dizia: mas Senhor, ela perseverou, olhando. Persistiu. Porque verdadeiramente ela precisava e ela queria aquele milagre. É verdade? Então, siga o exemplo dos fiéis da Bíblia, que olharam para o Mestre com olhar sincero, com perseverança, com fé. E Jesus, ele tem, embora que as situações digam a você que não tem, mas Jesus está dizendo que ele tem controle para a situação. Ele tem a resposta da oração. Né? Ele jamais perdeu o controle. E não perde, ele nem perdeu. Ele é Deus, sempre será Deus, né? Então, nesse último minuto que nos resta, queremos só encorajar você mais, né? A
prosseguir, crendo, enxergando Jesus. Busque o Senhor e não desista, porque todos que alcançaram o milagre, né, na Bíblia, todos que alcançaram a resposta de Deus, foi perseverando. Verdade. Não desista nos obstáculos que aparecem aí, que acha que você tem que parar, que você não vai ser ouvido. O Senhor, Ele está te ouvindo e Ele é misericordioso. Jesus, Ele é o nosso ajudador. Amém. Que Deus Ele abençoe, ajuda, Ele né? Ele chega no momento certo. Ele não vai chegar no meu nem no seu momento, mas Ele está dizendo nessa manhã, através da palavra, que nem a mim, nem da irmã Marlene, a palavra é do Senhor e ela é fiel e nós somos prova viva disso. Glória a Deus, é verdade. Então chegamos aqui ao término do programa. Que Deus abençoe você.